Gênesis capítulo 1, vamos ler o primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Vamos orar? Pedir que Deus abençoe essa nossa meditação de hoje à noite. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos dirija, que o Espírito Santo nos conduza, Senhor, para nós meditarmos na Sua Palavra hoje à noite. Fale conosco. Todos os estudos que nós já tivemos aqui nessa série, Senhor, em Gênesis, sejam edificantes para nós. A semente venha brotar no nosso coração. E hoje, Senhor, esta conclusão seja também uma abençoada, que o Senhor nos dirija. Fale conosco. Nos edifique na verdade, Senhor, da Sua Palavra, em nome de Jesus, que assim seja. Com perdão dos nossos pecados, para o nosso bem, para a Sua glória em Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Eu vou meditar com vocês hoje, tirar alguns principais ensinos do livro de Gênesis. Nós passamos, se eu não me engano, 15 quartas-feiras, né? Lendo o livro, meditando no livro, graças a Deus, né? Não somente no livro, na verdade nós fizemos uma introdução à Bíblia, né? E, então acho que umas 14 quartas-feiras aí, com essa de hoje 15, na verdade. Então, o que eu quero fazer hoje é destacar os ensinos aqui principais, nós meditarmos um pouco e edificarmos a nossa alma com a graça de Deus. Então, Gênesis é o livro dos princípios, né? É o livro do início, como eu disse, desde do início também, né, da nossa jornada aqui nesse livro. E ele nos conta algumas verdades. A primeira verdade que ele nos conta é que Deus é o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Essa é a primeira verdade. Então, quando ele diz no princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu disse para vocês que o livro de Gênesis é um livro que sem ele nós não podemos entender os outros livros da Bíblia. Então, ele é o começo e ele é o que dá sentido, então, para tudo que a Bíblia vai tratar depois, até o Apocalipse, né? Porque é a mensagem, por causa da mensagem que ele traz. Primeiro, da mensagem de onde nós viemos de Deus, de onde todo mundo veio. O mundo veio de Deus, o universo, toda a criatura veio de Deus, é a criação de Deus. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus criou todas as coisas pela Sua Palavra, criou do nada todas as coisas segundo as Escrituras. Então, no princípio ele criou. E ele criou, como diz o Gênesis, tudo bom, tudo muito bom. É uma coisa que vai se repetir várias vezes no livro de Gênesis, no capítulo 1. Ele criava e ele via que isso era bom. A segunda coisa, irmãos, que o livro de Gênesis nos traz, a verdade que ele nos traz, é que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, este homem, ele tem ali agora uma responsabilidade como mordomo de Deus, cuidar dessa boa criação de Deus. E este homem, porém, irmãos, Deus tendo dado para ele, e essa é a mensagem do capítulo 2, né? O pacto de obras. Tem ali as duas árvores que aparecem, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus disse, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da autonomia, que o homem, então, viveria por si só, sem o direcionamento de Deus. Então, mas o homem vai lá e come daquela árvore, no capítulo 3, sendo seduzido pela serpente, que coloca ali a tentação, exatamente, do homem ser como Deus. Então, o homem vai, come, né? A mulher, o diabo tenta a mulher, e ela dá ao seu marido, Adão, e ele come com ela. Então ali tem a queda, e ali começa
então o pecado. E este homem, como representante da humanidade, ele caindo, a humanidade cai também nele. E aí começa todos os problemas. Essa é a mensagem do Gênesis. O homem pecou contra Deus, o homem vai ser expulso ali da presença de Deus. Mas nesse mesmo capítulo 3, o que a Bíblia diz? No versículo 15, Deus promete, capítulo 3, versículo 15, e porei a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali Deus já promete, irmãos, esse é outro ensino de Gênesis. Então Gênesis já começa com esta profecia. É uma maldição para a serpente, mas para nós é uma profecia de salvação, que ele iria trazer a semente da mulher, que iria pisar na cabeça da serpente, que iria trazer libertação para o homem. Então aqui já está prometido quem? Quem nasceria da mulher? Cristo. Então aqui Cristo já aparece no início de Gênesis, na verdade já aparece lá no primeiro capítulo, onde tudo se inicia, porque João diz que no princípio era o verbo, né? Mas aqui ele aparece já como prometido Redentor, prometido Salvador, que está no versículo 15 então. E a partir daqui, meus irmãos, da queda, que o homem cai, que o homem morre, né, espiritualmente, e morre também fisicamente, e está indo para a condenação eterna, a partir daqui que o homem está caído, é que começa a narrativa bíblica da história da redenção. Então Deus ele começa a revelar ao homem exatamente a pessoa desse Salvador, desse bendito Salvador Jesus Cristo. Então, de onde nós viemos de Deus. O mundo, porém, a humanidade pecou, e é por isso que existe o mal no mundo, por causa do pecado. E o que a Bíblia vai dizer? Que Jesus é o Salvador, é o Redentor prometido, isso desde os primeiros capítulos, então, de Gênesis. A próxima verdade que nós temos, irmãos, do Gênesis, é o que está no capítulo 6. Vamos olhar então? Então, o que o capítulo 6 nos ensina? Capítulo 6, verso 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si a mulher de todas a que escolheram. Nós vimos, irmãos, que a genealogia, nós temos duas famílias que vão surgir de Adão. A família de Sete, Caim mata Abel, ali nós temos já o primeiro homicídio, né? Um irmão matando outro irmão. Mas aí temos duas famílias, como nós vimos no livro de Gênesis. Caim, a família do pecado, a família que se afasta de Deus, e temos a família de Sete, a família dos piedosos, e que entre eles está, por exemplo, Enoque, que andou com Deus e foi acolhido por Deus. Então, o que nós temos aqui no capítulo 6? A mistura dessas famílias. Os filhos de Deus buscam casamento com elas, com as filhas dos homens, com as filhas de Caim, né? E aí, o que nós temos então? Essa mistura corrompe, a corrupção cresce, e Deus então promete o dilúvio. E a história do dilúvio é a história da merecida ira de Deus contra o pecado da humanidade. Mas um homem é salvo junto com a sua família, que é Noé, né? E com os animais. Então a história do dilúvio ela vai nos mostrar que Deus ele salva este homem, ele através dele então a humanidade vai ser preservada, vai morrer aquela geração, mas a humanidade vai ser preservada. E então a promessa do Senhor agora lá no capítulo 9, né? Vamos olhar aí, capítulo 9, a promessa do Senhor no capítulo 9 é que ele não trará mais o dilúvio. Ele disse assim, no versículo 8, capítulo 9, versículo 8, ele diz: E falou Deus a Noé e a seus filhos, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até todo animal da terra,
e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco das nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a humanidade, entre toda a alma vivente e toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Então, Deus faz uma aliança. Aquela aliança é uma aliança geral, em que Deus diz: não vou mais trazer dilúvio. Então, essa aliança é uma, vamos dizer assim, é uma plataforma sobre a qual vai ser construída as outras alianças. A aliança geral aqui com o dilúvio é uma aliança que vai trazer a graça geral de Deus para toda a humanidade, em que a humanidade não vai ser destruída mais por nenhum dilúvio. E através dessa bênção é que poderá vir, inclusive, o descendente que vai salvar os homens, os eleitos, né? A igreja de Deus, que tinha sido prometido esse descendente lá em Gênesis 3,15. Então, se tivesse tido um dilúvio, a humanidade fosse destruída, não haveria dilúvio sobre dilúvio. Se a humanidade tivesse, então, recebido aquilo que merece, não haveria um Salvador, né? Mas ali, então, Deus dá essa graça, e a partir daqui, meus irmãos, não haverá mais esse tipo de destruição geral do dilúvio. Mas veja, o que acontece então? Nós temos 3 famílias aqui de Noé: a família de Cã, Sem, Cão e Jafé, né? E esses 3 descendentes de Noé, eles vão surgir 3 famílias, e dessas 3 famílias, uma família vai ser uma família destacada nas genealogias, como nós vimos, né? Então, Deus sempre tem os seus, e dessa família, então, qual é a família destacada? A família de Sem. E aí nós vimos nas genealogias que, nos próximos capítulos, que Deus vai, nas genealogias, tratando ali com essas famílias, e Moisés vai narrando e vai estreitando essas genealogias, até chegar no descendente de Sem, que ele realmente quer falar neste livro, que é o Abrão, que vai aparecer no capítulo 11 já, né? Bora dar uma olhadinha no capítulo 11. Então, no finalzinho da genealogia, do capítulo 11, nós temos, e que vai acontecer ali, né? Vimos também a Torre de Babel, que os homens queriam subir, mas vem então a confusão das línguas e assim por diante. Mas no capítulo 11 nós temos Deus ali, as genealogias chegando até Abrão. Então no versículo 26, diz assim, 11:26, e viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. Então chegou em Abrão. E aí vem o chamado de Deus, né? Chamado este que é mais ali claro, quando nós chegamos no capítulo 12, meus irmãos, em que o Senhor diz, primeiro versículo: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vimos que esse é o próximo ensino, então, que nos dá a Bíblia, que Deus, ele chama o homem para que através desse homem ele traga realmente a promessa de Gênesis 3,15, né? Porque através desse homem as famílias da terra seriam abençoadas. Aí eu falei para vocês que este descendente de Sem, ele vai
ter sobre ele, quando Deus faz uma aliança, a aliança tem aspectos materiais e espirituais, lembra que eu falei? Então, materiais, o que era? Uma grande descendência, a terra, e a prosperidade mesmo material e assim por diante, mas tinha a bênção espiritual. Qual era a bênção espiritual? Era uma grande descendência, mas espiritual, né? E o descendente que viria dele, que seria o próprio Cristo. Mas você lembra também que eu falei que o Gênesis ele pode ser dividido do capítulo 1 ao capítulo 11, onde Deus trata com toda a humanidade em geral, e do capítulo 12 ao capítulo 50, onde a partir do capítulo 12 Deus vai tratar, Moisés vai narrar a história mais específica agora do povo de Deus, começando com Abraão. A partir daí, na verdade, a Bíblia vai contar a história desse povo, até chegar na pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos do capítulo 1 ao capítulo 11 a narração de toda a humanidade, né? Ali o que aconteceu, mas a partir do capítulo 12 dos descendentes de Abraão e de seus descendentes. E aí nós estudamos várias semanas, nós vimos que Deus promete para Abraão um descendente, mas Deus não dá logo. Os anos passam, muitos anos se passam, até que nasce Isaac. Mas ele já tinha vacilado na fé algumas vezes, ele já tinha coabitado com a serva dele, dela nasceu, inclusive por sugestão da própria esposa Sarai, dela nasceu o Ismael, e muitos problemas ali surgiram por causa disso, mas enfim, Deus preservou Abraão, fortaleceu Abraão, e ele é o pai da fé, ele venceu na fé, e nasce o Isaac, E aí de Isaac, meus irmãos, vem Jacó, né? Que é o escolhido por Deus em vez de Esaú, o irmão dele. Vocês lembram ali o engano, e Jacó engana o seu pai, engana o seu irmão, mas era a vontade de Deus, de fato, que ele fosse aquele que seria abençoado por Isaac, porque com ele que continuaria o propósito de Deus, né? E aí nós temos que de Jacó vem, a Jacó, acontece muitas coisas com ele, nós estudamos aqui, Deus vai modelando o caráter de Jacó, ele vai mudando, e daí nasce os 12 filhos dele, de onde vai surgir as tribos de Israel. Então Deus ali está, vocês percebem que Deus vai estreitando, né? E nessas genealogias que também nós estudamos, de Abraão até a descendência de Jacó, os filhos de Jacó, Deus também vai estreitando a genealogia para ficar nessa família da aliança. E vai tirando a família de Esaú, vai tirando a família de Ismael, antes de Esaú, né? Família de Ismael. Aí Deus vai lidando com a família da aliança, e quando chega, irmãos, na família de Jacó, aí não tem mais ninguém que é tirado dessa família, porque essa é a família da aliança. Aí o que acontece? Eles vendem o irmão dele, José, e aí quem aparece a partir dali do capítulo 39 em diante, né, com a exceção ali, capítulo 37 em diante, como eu estou dizendo, com exceção do 38, quem vai aparecer ali é José. José vai ser o destaque. Por quê? Porque José é o escolhido por Deus para que através dele esta família fosse preservada. Mas, meus irmãos, nós temos que Deus, ainda no capítulo 15, antes dessas coisas todas acontecerem, Deus já faz uma aliança com Abraão, e nessa aliança que Deus faz com Abraão, ele faz uma promessa. Deus faz uma promessa, que está no versículo 13. Vamos ler aqui, capítulo 15, versículo 13, leiam comigo. Deus diz assim: então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, serás sepultado,
e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Veja, o que Deus disse para ele, ainda que nem mesmo o Isaac tinha nascido ainda, mas Deus já profetiza tudo isso aqui, e Deus diz: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Qual era a terra alheia? O Egito. Então aqui Deus já disse: olha, eles vão ser peregrinos em terra alheia, e será reduzida a escravidão, aonde? No Egito. E será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. Qual é essa nação que Deus julgou? O Egito. Nós vamos estudar a partir de quarta que vem o Êxodo, que aí Deus trazendo esse juízo. Toda a história do Êxodo, a história da saída do povo e assim por diante. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais. E a quarta geração, versículo 16, tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Então ele estava em Canaã, o povo, Deus profetiza, Deus já anuncia o que ele vai fazer, que o povo iria para o Egito, seria escravizado, mas voltaria depois, através de Moisés, para tomar posse da terra. Que é essa história que nós vamos começar a estudar na quarta-feira que vem, se Deus quiser, com o livro de Êxodo. Mas vocês estão vendo aqui Deus está prometendo já, Deus está profetizando tudo que ele vai fazer mais na frente, através exatamente de José. Porque por José e depois, muito tempo depois por Moisés, porque por José é que o povo vai parar no Egito e vai ser preservado. E o que vai acontecer lá, irmãos? Lá nós estudamos como é que o livro de Gênesis encerra. O livro de Gênesis encerra com uma família já grande, mas uma família ainda. Mas é no Egito que eles vão crescer. Toda essa história nós vamos estudar ainda, se Deus quiser, no livro de Êxodo. É no Egito que eles vão crescer, que eles vão se desenvolver numa nação, num grande povo, para que então, ali, a partir dali, eles sejam libertados do Egito e voltem para Canaã, para tomar posse da terra prometida. E aí nós encerramos semana passada dizendo o seguinte, que Jacó não viu isso, que José não viu isso, mas eles morreram na fé. Lembra que nós lemos Hebreus? Eles morreram na fé. Eles morreram na fé de que essas coisas iriam acontecer. Essa promessa de Deus iria se cumprir. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para isso, né? Então veja onde é que acaba a história do Gênesis. A história do Gênesis acaba com essa família e esses dois homens morrendo em fé. O Jacó, ele profetiza, aliás, ele faz o filho dele jurar, dizendo que os ossos dele, o corpo dele, por exemplo, não fique no Egito. Né? Veja o que diz aqui. No capítulo, vamos ler agora o capítulo 47, versículo 29. Chegando, pois, o tempo da morte de Israel, capítulo 47, versículo 29, tá? Chegando, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. Israel inclinou sobre a cabeceira da cama. Então veja que ele disse: não deixe o meu corpo no Egito. Me leve do Egito para a sepultura dos meus pais. Me leve para a terra da promessa. Então ele morre sem ver o cumprimento, mas ele morre crendo que Deus vai cumprir. Então me leve o meu corpo lá para a terra da promessa. E José, como é que José morre? Olha só como é que acaba o livro de Gênesis, né? José, ele morre
profetizando sobre os seus ossos. Ele não diz para levar o corpo dele para Canaã, mas ele profetiza e o que vai acontecer no futuro, que Deus vai livrá-lo, e ele deixa recomendado que os ossos dele sejam tirados de lá e sejam levados para Canaã. Vamos ler agora o capítulo 50, versículo 22. Veja como é que encerra o livro de Gênesis, né? Capítulo 50, versículo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos, e viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maqui, o filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José na idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. Vocês estão vendo? Jacó diz: me levem para a terra da promessa, meu corpo. José diz: Deus vai livrar vocês. E quando ele fizer isso, leve os meus ossos para a terra. Leve os meus ossos com vocês. Então, o que é isso? Jacó e José não veem a promessa, mas eles morrem em fé. E é isso que Hebreus vai dizer. Hebreus vai dizer que eles morreram sem ver, mas morreram saudando a promessa, né? Crendo. Ou seja, esses homens, como é que o livro de Gênesis encerra, irmãos? O livro de Gênesis encerra com os homens de fé morrendo e a promessa ainda não se cumprindo, mas eles morrendo com a certeza de que a promessa vai se cumprir. Qual é a promessa? A promessa de que eles vão ser uma grande descendência, que eles vão ser libertos e que Deus vai dar a terra para eles. Mas a promessa, mas lembra que eu falei? Essa promessa, essa aliança que tinha essa promessa, esse era o aspecto material. Mas qual era o aspecto espiritual? Cristo. Então, Cristo viria através dessa descendência, desse povo que Deus estava construindo, né? Eu queria então que nós meditássemos, só para nós fecharmos aqui o nosso estudo em Gênesis, nós meditássemos qual é a mensagem de Gênesis. Qual é a mensagem de Gênesis? A mensagem de Gênesis é uma mensagem que fala para nós que Deus nos criou, que o homem caiu, mas que desde o início Deus já prometeu um Salvador e que Deus prometeu não trazer mais dilúvio, apesar de que é o que o homem merece, a humanidade merece, mas pela graça de Deus não tem mais dilúvio, não tem mais destruição geral, mas Deus promete uma bênção mais importante ainda, uma aliança ainda mais valiosa que a aliança com Noé, a um homem, e essa aliança tem aspectos materiais e espirituais, materiais de uma grande descendência, da terra, de uma nação, de um povo, mas o aspecto espiritual é o Gênesis 3,15, é que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. E Deus vai cumprindo a sua promessa através do filho da promessa, que é Isaque, né? Era só Abraão e Isaque, mas de Isaque vem Jacó, e de Jacó vem todos aqueles filhos, e o Gênesis encerra ainda muito longe ainda do cumprimento da promessa, mas esses homens, Jacó e José, morrem em fé, e Deus vai cumprir a sua promessa, vocês têm certeza disso. Então o livro de Gênesis encerra assim, né? E o que vai acontecer a partir daqui na Bíblia? É Deus contando nas Escrituras como ele cumpriu essa promessa. Vocês estão entendendo? Então, Gênesis encerra aqui. Encerra contando a criação, contando a queda, contando a promessa de um Redentor, mas ainda não veio. Nem o aspecto material se cumpriu e ainda também não se cumpriu o aspecto espiritual, que é Cristo. Mas o resto da Bíblia vai nos contar como é que essas coisas aconteceram. Entende a mensagem da Bíblia? O que a Bíblia está nos contando? Você está entendendo? Então, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos começar a estudar o Êxodo, que é o próximo livro que vai continuar contando para nós essa história maravilhosa. E qual é a lição para nós hoje, irmãos? Eu queria que nós pensássemos assim. Jesus Cristo
Ele é a nossa maior bênção que Deus deu para nós, seres humanos. Suficiente, Salvador, Redentor. Então, nesse mundo que nós vivemos hoje, séculos depois, né, tudo isso aconteceu. Nós estamos há 2000 anos que a promessa se cumpriu. Olha só, 2000 anos. Nós estamos no tempo que a promessa se cumpriu. Nós somos privilegiados. Nós estamos no tempo da nova aliança. Mas esse Cristo continua a esperança do mundo de hoje. O mundo é mau, o mundo é pecador. Jesus vai voltar, Deus vai trazer o juízo, mas Cristo já veio, morreu numa cruz, ressuscitou dentre os mortos, é o nosso Redentor. E nossa fé deve estar firme nele, né? Nós devemos caminhar aqui como peregrinos. Qual é o exemplo desses homens? Deixo para nós. Que nós caminhemos pela fé. Nós ainda não se cumpriu uma parte da profecia, né? Qual é? O estabelecimento do novo céu e da nova terra. Mas nós devemos peregrinar na fé como eles e esperar a consumação de todas as coisas. E nós já vivemos no tempo em que a promessa do Redentor já se cumpriu, porque o Senhor Jesus já veio. Agora só falta o quê? É Ele voltar. E nós devemos viver, então, pela fé. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês hoje, irmãos. Eu acho assim, o livro de Gênesis é um livro maravilhoso, é um livro muito lindo, porque ele conta para nós esse início, né? O problema do pecado, a criação, o problema do pecado, a promessa do Redentor e o início do cumprimento dessa promessa através dessa família. Abraão, Isaac, Jacó e os seus filhos, incluindo José. Então vamos ficar firmes no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus ele nos fortaleça. Semana que vem eu peço para vocês me ajudarem a orar. Semana que vem nós vamos começar, né? Novo estudo no livro de Êxodo e vamos buscar o Senhor lendo, estudando, meditando nesse novo livro. Vamos orar então. Vamos dar graça que nós conseguimos estudar todo o Gênesis. Ele nos dê essa bênção e meditar nesse livro maravilhoso. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos hoje à noite estudar, Senhor, fazer assim uma conclusão, uma vista panorâmica do caminho que nós fizemos no estudo desse livro. Que mensagem maravilhosa, que mensagem preciosa. E que o Senhor nos abençoe, para que o que aprendemos aqui nestas semanas, elas venham edificar o nosso coração, fortalecer a nossa alma na bendita promessa do Salvador Jesus, para que nele nós nos alegremos, nós nos consolemos, nós sejamos, Senhor, santificados e prossigamos como aqueles antigos prosseguiram, com fé na bendita consumação que virá, meu Deus, como peregrinos, vivendo e morrendo em fé, porque o Senhor há de voltar. Em breve o Senhor voltará e nós estamos esperando o seu retorno. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre, em Jesus, cada vez mais em nossa vida. Ó Deus Todo-Poderoso, no poder do Espírito Santo. E abençoa o estudo da semana que vem, o estudo de Êxodo, Senhor, para que o Senhor nos dê iluminação, e nós entendamos também a mensagem desse próximo livro e cada vez melhor a mensagem da sua palavra, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém.